Amém. Que louvor gostoso. Podia ficar um tempão aqui só ouvindo esse louvor maravilhoso. Boa noite, muito obrigado para você que está aqui juntinho com a gente, para você que está assistindo de casa. É muito bom poder estar pertinho de vocês e fazer desse tempo um tempo muito abençoado e gostoso juntos, né? Queria poder perguntar aqui de cima assim, como é que foi tua semana e cada um poder falar, né? Tem vários que eu vou encontrando durante a semana e vou perguntando como é que vocês estão. E tem tanta história maravilhosa, coisas que Deus tem feito na vida de cada um de vocês, que tem sido tremendo. Toda semana quando eu vou pregar aqui eu falo, né, que Curitiba é abençoada, porque uma pessoa ora por chuva, uma hora por calor, uma hora por frio, e Deus dá tudo isso no mesmo dia pra gente, né? Mas o pessoal da chuva deu uma parada de orar, né? Agora tá só frio e sol. Vê que o pessoal deu uma desanimada. O pessoal da chuva já paramos. Aquela fase de chove, chove o tempo todo. Mas vamos lá. Vamos orar juntinho? Senhor Jesus, obrigado pela vida de cada um daqueles que estão aqui hoje, ó Pai. Obrigado àqueles que estão nos assistindo, acompanhando pela internet. Obrigado por esse tempo desse louvor aqui, ó Pai, renovador para nós aqui, onde pudemos glorificar o Teu nome, engrandecer, Senhor. E obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é em nossas vidas. Que eu te peço, Senhor, que a Tua paz, que excede todo entendimento, venha sobre nós aqui, Senhor. E a palavra compartilhada aqui possa falar aos nossos corações, Senhor. Essa palavra falou tanto ao meu coração, ó Pai. Foi uma conversa entre nós dois tão profunda, ó Pai, que fez mexer tanto com a minha mente, ó Pai. E o meu desejo é compartilhá-la aos meus irmãos aqui. Que Teu Espírito Santo possa chegar ao coração deles com essa palavra, Senhor. Que o Senhor possa ministrar, ó Pai, que precisamos ser transformados diante de Ti. Mas principalmente eu te peço, ó Pai, se alguém veio para cá hoje com o coração apertado, Senhor. Se chegou aqui nesse lugar, Senhor, cheio de dificuldades e problemas, que essas dificuldades e esses problemas estejam nas Tuas mãos desde já, ó Pai. Que esse meu irmão possa sair vitorioso, ó Pai, celebrar e testemunhar daquilo que o Senhor tem feito sobre a vida dele. Mas se alguém veio para cá feliz, Senhor, saiu do treino, veio alegre, transbordando de alegria, cheio de planos, ó Pai, e feliz pelas vitórias que o Senhor tem derramado, que essa felicidade transborde ainda mais na vida de cada um aqui, Senhor. Essa é a nossa oração diante de Ti que pedimos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Olha só uma coisa. Você já teve aquele dia que você ficou pensando na sua mente, assim, que parece que um problema era tão grande que você não conseguia tirar ele da sua cabeça? Parece que tudo que você ia fazer te incomodava. E coisas boas à sua volta acontecendo, pessoas que estavam ali, coisas que estavam vivendo, parece que não conseguia trazer alegria a você. Se você já viveu isso, com certeza todos nós também já vivemos. Eu acho que não tem ninguém que não tenha passado por isso. Não tenha passado um dia em que a aflição toma conta da nossa cabeça e a gente fala, como é que eu vou vencer isso? Mas olha só que interessante, às vezes, alguns tipos de problemas que vivemos, parece que eles começam a aprisionar a nossa mente. Eles começam a fazer com que nos tornamos reféns daquilo que está acontecendo. Muitas vezes coisas ruins, mas às vezes coisas boas também. Existem coisas boas que nos tiram do foco e faz a gente olhar para um outro lado não necessário da nossa vida. E esse equilíbrio, né, de lidar com a nossa mente é algo muito complicado. Eu imagino assim como hoje estamos aqui, o pessoal do Ministério de Kart vieram aqui receber os troféus dele da Copa desse ano. E você controlar um kart numa pista seca é uma coisa, controlar um kart numa pista molhada é outra coisa. A nossa mente parece que sempre caminha entre o seco e o molhado a cada curva, né? E a gente tem que tentar cuidar o máximo possível para manter a nossa sobriedade dentro da pista. Olha só que interessante, abre sua Bíblia lá comigo. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provavelmente você já leu esse texto. E eu falo para você, se você tiver a oportunidade depois, final de semana, abre a sua Bíblia e leia o capítulo 4 de Provérbios. É um grande ensinamento para a nossa vida, uma grande aplicação. Nessa noite a gente não vai conseguir passar todo ele, a gente vai ficar alguns versículos aqui dele só também e outros. Mas acompanha comigo, Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobretudo, o que deve se guardar,
guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Acompanha comigo de novo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É interessante a gente olhar para esse texto, né? Porque a gente quer que as coisas que a gente faça sejam fontes de vida, sejam coisas tremendas acontecendo. Mas aqui está dizendo, guarda o teu coração. É interessante porque quando a gente é pequeno, a gente é atribuído o amor a um desenho de um coração, não é verdade? Quando você gosta de alguém, você faz com a mão assim bonitinho. Tem gente que sabe fazer o duplo com o dedo, assim eu não sei fazer. Mas é muito legal a gente ver essa analogia do coração sempre relacionado a isso, a algo extremamente prazeroso. Quando a gente olha para o coração físico, aí já vem a preocupação daquele torresminho que você comeu no final de semana, aquele churrasco que você bagunçou a tua vida, e você fala, meu Deus, né? Passar perto do cardiologista, ele me interna na hora. E assim vai, a nossa vida é cheia dessas preocupações e essas analogias. Mas aqui nesse texto, por quê? Por que ele está falando guardar o coração? É interessante quando a gente começa a estudar na Bíblia e perceber que existia uma forma de olhar para dentro de você. E você entender que existe um coração físico e é muita a gente desprezar muito. A gente olhar e ver esses homens nesse período que embalsamavam pessoas, que enterravam as pessoas, eles tinham uma noção de anatomia. Não era algo tão distante quanto hoje a medicina consegue caminhar. Mas olha só uma coisa, quando eles falam do coração, não é o coração físico. Existe até uma teoria que nessa época quando eles falavam isso, eles falavam sobre as entranhas, sobre você guardar aquilo que está dentro de você. Mas aqui está sendo dito numa conotação espiritual e não física. Aqui está falando sobre o teu íntimo. O teu coração fica dentro de você, não é verdade? Quando a gente passa um susto muito grande, você fala, ai meu coração. Quando você está amando, você põe a mão no coração e fala, ai meu coração, né? E é sempre assim as coisas. A gente sempre põe a mão e parece que a gente sente aqui de dentro aquilo que está acontecendo com a gente. Aqui nesse texto de Provérbios é bem parecido com isso. Ele está falando que você guarda aquilo que é o teu íntimo, aquilo que é o mais profundo da tua vida, aquilo que é o mais importante. E ele fala sobre tudo que você deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Eles acreditavam naquela época que o coração era o responsável, era o órgão principal para que a gente se mantesse vivo. Existia uma outra linha de pessoas que pensavam que era o rim. E você vai ver um texto que fala sobre enganoso é o coração do homem, onde a analogia ali está dizendo que assim como o nosso rim sabe o quanto estamos imperfeitos por dentro, mesmo por fora parecendo que estamos bem, você acaba vendo que realmente o teu rim sabe todas as impurezas da tua vida. Mas nesse texto aqui ele traz o coração como sentimento, o coração como pensamento, o coração como a tua mente, o coração como aquilo que você pensa. Quando a gente olha para esse texto aqui, ele diz para a gente, guarda a sua mente, porque dela procedem as fontes de vida. E olha que interessante, quando você deseja conquistar algo, seja dentro do esporte, no dia a dia, na sua vida, não é aqui que começam as coisas baterem na cabeça da gente? Aquilo que você quer fazer, aquilo que você deseja, não é assim que move? Você, o cara que é solteiro, está ali, passa aquela menina que você acha bonita, você fala, opa, é aqui, né? Começa aqui. E aí você acaba descobrindo que entre os teus olhos, que observam as coisas, e o teu ouvido, leva um tempo bem pequenininho para o teu cérebro pensar sobre o que você está fazendo. É muito rápido. Mas ainda assim, é a sua mente que olha para as coisas e traz aquilo como bom ou como ruim. A psicologia tem uma linha que ela define que como a nossa mente sempre estivesse pintando quadros. Todo momento que você está olhando para algo, é como se um quadro estivesse acontecendo naquele instante na tua vida. E aí sabe o que acontece? Quando você olha para alguém, você olha para uma situação, você pinta um quadro daquela situação. E aí você tira esse quadro bem bonito da parede e você leva para dentro da sua mente e você resolve guardá-lo.
E eles dizem que na sua mente existe a sala da contemplação e a sala da depreciação. Olha que interessante. Dentro da nossa mente, como se houvesse uma divisão, não estou colocando isso como uma regra, tá? É só uma analogia. Que você escolhe aonde você guarda os quadros que você pinta da sua mente todos os dias. É você que diz se aquilo é muito bom ou é muito ruim. Por exemplo, no final do culto vamos ter aqui a premiação da Copa PIBCART. Você vai olhar aquele piloto aqui na frente e vai falar, que legal. Ou você vai olhar e falar, ixi, complicado, devem cheirar gasolina. Os caras devem falar de carro. A casa dele só Discovery Turbo o tempo todo passando. Que na realidade é legal também assistir, né? Eu assisto bastante, nem corro de kart, mas assisto bastante. A nossa mente, rapidamente, ela pinta um quadro sobre as coisas. Agora, aonde a gente tem guardado esses quadros? Muitas vezes a gente tem uma amizade preciosa, alguém que é importante na nossa vida, como o pastorzão aqui é na minha vida. Mas fui eu que olhei para ele, e Deus falou ao meu coração, e eu falei, eu preciso guardar esse quadro num lugar muito precioso. Porque as tempestades vão vir, as dificuldades vão vir, as amizades são balançadas. Mas dependendo de onde você guardou, esse quadro não vai cair. A psicologia continua dizendo que você tem que examinar quanto tempo você passa dentro de cada uma dessas salas. Porque se você está passando muito tempo dentro da sala da depreciação, talvez a sua vida é muito triste. Se você passa mais tempo dentro da sala da contemplação, com certeza a sua vida é muito alegre. Mas se você passa a tua vida pintando muitos quadros, você precisa de uma orientação para saber aonde guardar esses quadros. Olha uma coisa interessante. Aqui fala sobre guardar o nosso coração, porque deles procedem as fontes da vida. Não existe melhor, ninguém maior, ninguém tão grande quanto o nosso Deus. Para dizer para a gente, eu falar assim, e aí Deus, e esse quadro aqui? E Deus faz assim, não. Você fala, poxa, sério Deus? Deus, não, esse quadro aí. Aí você vai lá e guarda naquela salinha especial. E aí você pode olhar e falar assim, e aí Deus, esse quadro aqui? Deus fala, esse está maravilhoso. A gente tem essa dificuldade de colocar as coisas diante de Deus. A gente baseia a nossa vida nas nossas vitórias e derrotas pessoais. E a gente esquece de olhar para a nossa mente e entender que ela está gravando tudo. Por que é interessante a gente pensar nisso? Porque tem um outro texto que está em Mateus 15:19. E olha só, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Puxa vida. Quer dizer que são dessas salas da nossa mente, como eu fiz a analogia aqui, que saem as coisas mais perversas que fazemos. Quando o ser humano por si só, a influência do mal, decide praticar o mal, é desse coração, é dessa mente, é lá de dentro, é de dentro de você que surgem esses pensamentos ruins. E pensar isso sobre as pessoas é muito feio, mas pensar isso sobre você mesmo é destrutivo. Quando você começa a olhar e se auto-sabotar, dizer que os próprios quadros da sua vida não são importantes, é muito perigoso. Cada conquista, celebre. Cada momento com Deus, diga glória a Deus, não tenha medo. Diga glória a Deus, o vizinho vai falar, tá louco, fica gritando glória a Deus do lado. Você vai falar, é isso aí. E no dia que ele tiver com dificuldade, ele vai bater na tua porta e falar, aí, como é que é esse Deus aí? A gente tem vergonha, a nossa mente pinta um quadro ridículo da gente, né? Gritando glória a Deus. Mas é muito importante, a gente precisa fazer isso. A gente precisa celebrar aquilo que é bom na nossa vida. Muitas pessoas vivem lá do passado. E você fala, puxa, mas você falou que existem essas salas. É verdade. Mas essas salas da nossa mente, como eu falei, a gente escolhe o tempo que a gente passa nela. E a gente não pode ficar preso dentro dela e não sair para pintar novos quadros. Mas quando a gente sai para pintar esses quadros, o que a gente precisava parar para pensar? A gente precisa entender uma coisa. Se aquilo que é mal, que vem de dentro de mim, aquilo que eu mesmo penso como mal, aquilo que eu pratico, ali foi citado alguns exemplos, né? Por exemplo, um último que fala sobre a calúnia, você falar algo que não é verdade sobre alguém. A gente precisa parar e entender, isso é pecado.
E a gente tem uma facilidade tremenda, absurda. A gente é faixa preta, a gente está no topo do pódio, a gente é o marombadão de julgar os outros, não é verdade? Nisso a gente sempre é muito forte, de julgar o pecado dos outros, de dizer você está errado, você não é assim, não é esse o caminho, não é assim que você faz. Nossa, parece que flui de dentro da gente, né? É fácil dizer aquilo que está errado. Mas olha que interessante, a mesma mão que aponta para aquilo que está errado é a mesma mão que pode estender e oferecer ajuda. E essa mesma mão que você estende pedindo ajuda é a mesma mão que você estende quando você precisa de ajuda. Então existe uma coisa interessante: quem somos nós para julgar as salas contemplativas ou depreciativas da vida dos outros? Mas quando a gente olha para dentro da nossa e a gente entende que aquilo que é o pecado vem da origem da palavra hamartia, significa errar o alvo, que dentro do esporte faz muito sentido, né? Quando a gente erra o alvo, complicou tudo. Quando a gente erra o objetivo, não adiantou nada. Adianta no kart eu sair da pista ali, pegar uma rua e ir andando e falar assim: eu vou chegar lá em Joinville primeiro, se a prova é ali dentro daquele lugar? Não adianta. Você vai poder ser o kart mais rápido da estrada, mas você não chegou aonde deveria. O pecado é isso. É você não chegar, não acertar, não conseguir ir até aonde você deveria. Toda vez que a gente examina o nosso coração, toda vez que a gente precisa cuidar dele, a gente precisa entender que eu vou pintar quadros. E esses quadros da minha vida talvez sejam quadros de pecados, de coisas ruins. E muitas vezes a gente vai contemplar, celebrar e guardar numa sala contemplativa um quadro cheio de pecados. A gente não vai perguntar para Deus: puxa vida, Deus, é bonito? A gente vai achar que aquilo é bonito. Por isso que esse texto fala sobre guardar a tua mente. A gente vai se corrompendo. O próprio capítulo 4, falo para vocês depois lerem em casa, acompanharem tudo ali, Provérbios 4. Ele vai falar que a gente precisa cuidar muito aonde a gente deve estar, porque os seus olhos falam a sua mente o que deve pintar. Se você olhou para um quadro e falou assim: ixi, esse quadro eu não posso mostrar para os outros, então por favor, talvez você esteja no lugar errado. Talvez você fale: esse quadro é só para maior de 18 anos. Então pelo amor de Deus, tira os seus olhos disso. Talvez você vai falar: esse quadro eu preciso esconder de todo mundo, porque se virem vão saber quem realmente eu sou. Então tira os seus olhos desse lugar. A gente precisa cuidar aonde os nossos olhos estão. A gente precisa entender que nos caminhos onde andamos, por exemplo, Provérbios 4,14, não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Se eu sigo a vereda dos ímpios, se eu ando no caminho dos maus, os meus olhos vão ver coisas ruins. E eu vou começar a pintar aquelas coisas na minha mente. E vou começar a achar aquilo divertido. Outra coisa que fala: não nos expomos à tentação. É o versículo 4,15 de Provérbios. Ele fala: evite-o, não passe por ela, afaste-a, se detenha dela. Se a gente sabe que aquilo não presta, que aquilo é ruim, que não vai levar a gente para o lugar bom, não anda por ali. Pode ser a pessoa mais inteligente do mundo em uma área, pode ser o ser humano mais forte do mundo em outra área, pode ser o campeão de algo que ele faça, o outro campeão de outra. Se existe uma coisa na nossa vida, independente da sua idade, você sabe que aquilo não é certo. Talvez quando você está caluniando alguém, você não tem esse sentimento, mas quando falam de você, o sentimento não é bom. Nunca vi alguém falar assim: olha que legal, mentiram sobre mim, falaram mal de mim, olha que alegria, vou fazer um churrasco, né? Estão falando mal de mim. Não vai, a gente fica chateado. Mas é igual quando a gente fala mal de alguém. É a mesma coisa. E a gente sabe quando a gente não está fazendo a coisa certa. A gente para pensar, o Espírito Santo incomoda nosso coração. E aí você vai falar assim: então somos perfeitos? Não, não somos perfeitos,
mas temos um Espírito Santo perfeito que fala conosco, que fala ao nosso espírito, que testifica ao nosso espírito, como está em Hebreus, e ele testifica que somos filhos de Deus. Isso é muito interessante na nossa vida. Ou seja, tentado a errar sempre seremos. Errar é uma decisão nossa. Colocar a culpa, né, como a gente assistia no desenho, se você lembra disso, você é tão velho quanto eu, onde ficava um patetinha vermelho, um patetinha azul, falando na orelha do pateta, né, como que ele deveria dirigir no trânsito. Nosso dia é parecido com isso. É como se algo falasse para a gente pintar um quadro das coisas más, e o outro falasse: não faça isso, existem coisas belas que Deus quer que você veja. Existe um grupo aqui, alguns homens aqui, que fazem parte dos legendários. Tem algum aqui? Não, nenhum AU? Ou até a Marjorie falou AU, mas só para dar aquela intimada, né? Mas temos ali, Ricardo está ali sentado. O pastorzão vai? Marcão vai? Marcão, tem que ir. O Matt e o Lozer estão lá embaixo, foram agora essa semana. E está escrito assim na camisa atrás: desfruta o caminho. Né? Na versão original está lá: desfruta o caminho, escrito atrás, em espanhol. Ou seja, na medida que você está caminhando, olhe para as coisas incríveis que estão acontecendo à tua volta. Mesmo caminhando aonde a gente caminha, existem muitas coisas lindas lá, isso eu posso contar para vocês com toda tranquilidade. Mas muitas vezes a gente fica olhando para a dificuldade lá. A gente fica olhando para a nossa incapacidade. E aí a gente às vezes volta de lá e começa a analisar isso na nossa vida. Quantas vezes eu deixo de ver aquilo extraordinário e maravilhoso de Deus? Porque eu estou olhando para o cara que está reclamando, eu estou olhando para aquilo que eu acho que vai faltar, eu estou olhando e eu estou tentando organizar e pintar um quadro bonito de como minha vida deve ser. E eu esqueço de olhar e falar: Deus, qual é a tinta que você quer aqui? Qual é o pincel que você use? O que é que você quer que eu faça? Na medida que a gente entrega a nossa vida diante de Deus, a gente começa a parar para olhar as coisas, a gente começa a entender que Deus ama muito a gente. E a gente começa a fazer uma coisa interessante. Provérbios 4, do 25 ao 27. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem aonde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Para a gente olhar isso, é uma pequena introdução sobre o que a gente vai estar vendo nessa série. Mas guarda o teu coração, guarda a tua mente. Guarda como? Esconde? Não, protege. É o guardar do mesmo sinônimo do guarda que protege algum lugar. Vigia. Cuida do que você está ouvindo, cuida do que você está falando. Cuida do que você está deixando entrar no teu coração. Cuida o que está saindo da sua mente para as pessoas. Cuida daquilo que você faz. Cuida daquele que está à sua volta. Às vezes a gente não liga para essas coisas. Mas eu falo para você, você vai entrar na sala da contemplação ou na sala da depreciação da sua mente. E você vai ver os quadros que você mesmo pintou. Você vai olhar para aquilo que você mesmo escreveu. Você vai olhar para aquilo que você mesmo colocou diante da parede. Você vai olhar exatamente para aquilo que você mesmo construiu. E sabe o que você vai querer fazer? Você vai querer pegar esse quadro e dizer que foi culpa de alguém. Que foi alguém que pintou. Que alguém te disse que não era desse jeito ou que era daquele jeito. Guarda o teu coração. Sobretudo, o que se deve guardar? Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Nessa série a gente vai estudar sobre a libertação da nossa mente. E não é nenhuma autoajuda, não é nenhum coach gospel, muito pelo contrário. Primeiro ponto, a gente vai ver algumas coisas na próxima semana. A gente vai entender que a verdade liberta a nossa mente. E eu quero convidar você a continuar comigo, tá? Se você não puder acompanhar a semana que vem, acompanha online.
E eu tenho certeza que você vai gostar muito de ter a sua mente liberta daquilo que é mal. Mas antes de eu terminar aqui, eu queria orar por isso. Porque esse sermão foi uma das brigas, dos rolas, né, como diria o pessoal do jiu-jitsu, mais fortes que eu tive com Deus. Que quando há muito tempo atrás eu estava escrevendo ele, conversando com Deus, esses sermões são conversas entre eu e Deus. Eu estava sentado dentro das salas da minha mente, perguntando para Deus o que é que eu ponho para fora. E teve coisa que Deus falou assim: tira aquele quadro ali, cara. Eu falei: não, Deus, eu gosto daquele quadro. E Deus falou: tira aquele outro. Eu falei: não, Deus, esse é de estimação. Esse eu quero deixar por um bom tempo. E a mente teve que parar. Assim como a gente vê em Romanos 12:2, que começa falando que nós tenhamos a nossa mente renovada pela presença de Deus. Assim nós vamos estudar aqui. Nós vamos ver que não é apontar o dedo para onde está errado, mas é reconhecer, é limpar os nossos quadros da nossa mente, para que a gente possa estender a mão para o próximo com a mente mais tranquila. Vamos orar juntinho aqui? Senhor Jesus, colocamos esse tempo na Tua presença antes de falarmos aqui, mas eu te peço, Senhor, mostra para nós, Senhor, quais são os quadros errados que estão dentro da nossa mente. O que é que deve sair? O que estamos olhando, o que estamos escutando, o que estamos falando que não agrada a Ti, Senhor. Deus, aqui é pessoal, Senhor. É entre eu e o Senhor, entre os meus amigos e o Senhor. Da onde cada um de nós estamos colocando diante de Ti, Pai. Liberta a nossa mente, Senhor. Muitas vezes olhamos para a dificuldade, muitas vezes olhamos para o homem, muitas vezes acreditamos que um homem pode mudar a nossa vida e deixamos de crer, ó Pai, que é o Senhor quem nos transforma, Senhor. É o Senhor quem nos conduz, é o Senhor quem nos guarda e é o Senhor, ó Pai, quem nos sustenta. Que possamos passar essa semana meditando nessa pequena parte desse texto e entender, ó Pai, aquilo que precisa sair. E possamos entender que quando estivermos pintando um quadro, ó Pai, que ele seja belo. Que possamos olhar para a nossa família, Senhor, e pintar um belo quadro. Que possamos olhar para a nossa casa e pintar um belo quadro. Que possamos olhar para a nossa vida diante de Ti e não temos vergonha de mostrar esse quadro para o Senhor, ó Pai. Cuida de nós, é o que eu peço e te agradeço aqui, Senhor. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe imensamente a vida de vocês.